20 minutinhos fazendo alguma coisa valem mais do que 20 horas pensando em fazer alguma coisa, né? É a pausa que tu precisas para entrar em movimento rumo à vida que tu desejas. E hoje nós vamos falar sobre um tema super especial e necessário para os tempos atuais. Como a moda pode influenciar o nosso comportamento. Separa 20 minutinhos para mim? Para falarmos sobre esse tema tão especial, quem recebe hoje o nosso programa é o Clube Morena Rosa aqui do Shopping Pelotas. Essa loja, essas marcas que já me acompanham, se vocês também acompanham aqui o YouTube, as minhas redes sociais, sabem que o Clube Morena Rosa me veste para os principais eventos e compromissos. E a bandeira do clube é justamente que a gente possa vestir quem a gente é. E eu posso garantir para vocês que as marcas Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco, Lebo e Odyssey conseguem isso, cada uma a seu modo e para uma ocasião. E hoje, então, o Clube Morena Rosa presenteia a nossa audiência com esse bate-papo que promete tornar o nosso dia a dia mais prático e a nossa imagem autoral, bem como eu gosto, vocês sabem, e também bem como meus 20 minutinhos prega. E para que a gente possa refletir sobre a influência da moda no nosso comportamento, convidamos uma especialista no assunto, a Thaís Barreto, ela que é jornalista e especialista em negócios de moda. A Thaís responde diariamente as dúvidas de milhares de mulheres nas suas redes sociais, ela que tem quase 200 mil seguidores se a gente contar todas as redes em que está inserida, e também oferece treinamento para empresas, cria conteúdo para marcas nacionais e abastece os seus canais com conteúdo de moda que vai muito além da tendência. Todo mundo também tem a amiga, né? Aquela que a gente recorre sempre ali no WhatsApp para tudo que a gente precisa. E eu preciso confessar que ela é essa pessoa para mim. Mas olha, garanto que aqui o papo vai ser profissional, porque realmente ela é uma referência quando os assuntos são moda, consumo e comportamento. E agora a gente vai provar para vocês. Thaís, bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz e realmente assim vai ser um papo animado, já que nós somos muito amigas, né, melhores amigas, eu tenho certeza assim que a gente vai conseguir conversar bastante sobre moda e estilo. Thaís, vamos começar então, né, falando por que essa relação parece tão difícil para tanta gente. Eu acredito que a relação da mulher com a moda, de maneira geral, ela é muito difícil porque a gente acaba sempre entrando num lugar de expectativas, né, da sociedade, sendo mais uma coisa pra gente fazer. Também uma questão de comparação, então a gente acaba se comparando muito, então entra também a questão dos julgamentos junto, sabe? E juntando tudo isso, eu acho que muitas pessoas acabam criando inseguranças, às vezes até alguns bloqueios de não querer se relacionar diretamente com a moda, porque de alguma maneira aquilo atrapalha a vida delas, né? Ou causa sofrimento, ou causa angústias, enfim. Então, de alguma maneira, às vezes, ela não cai tão bem, digamos assim, no dia a dia da pessoa. A gente tenta também, muitas vezes, acho, colocar aquela roupa que não nos cabe, né? E isso pode ser uma metáfora, como pode ser também uma realidade, né? Algo literal, assim. Então, acho que muitas vezes esse maior inimigo, não sei se tu concordas, é como tu disseste, a comparação, mas muito nesse quesito, né? Às vezes não é nem só a comparação com a tua amiga, com o Instagram, mas também o querer ser o manequim da loja, Sim, né? é o que se espera socialmente, né? Então Exatamente. esse papel de representação social, de estar num estereótipo, né? Num biotipo perfeito, no ideal, nanana. Sendo que as pessoas têm os mais variados corpos e eu até hoje nunca conheci uma mulher que não tenha um problema na hora de se vestir. Então é normal, às vezes a pessoa tem um volume numa área do corpo e na outra não. Então a gente tem várias questões, às vezes, com blusas, com calças, com saias, questão de altura, enfim, os biotipos são muito diversos. E a moda, uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que às vezes a mulher se sente inadequada, sabe? Nossa, não deu, eu fui na loja, foi um sofrimento, eu não tô bem. E aí tu sente que tu não estava bem para aquela roupa, mas eu sempre falo que a questão é o contrário, a roupa tem que nos vestir, né? Então nunca a mulher está errada, porque a moda deveria vestir todo mundo em teoria, né? Hoje a gente tem muito mais opções, mas uma coisa muito importante de falar é, a moda tem manequins pré-estabelecidos, porque se vende para uma quantidade imensa de pessoas, mas os biotipos são os mais diversos possíveis, então é normal a gente ter que fazer alguns ajustes, alguma coisa não ficar bem, porque a roupa ela não é feita para
se enquadrar perfeitamente na maioria dos corpos, sabe? Apesar da gente ter ali um padrão de medidas, não existe um padrão de corpos, sabe? Então tá tudo certo. Eu também tenho vários problemas para me vestir. Até acho que é legal a gente contar um pouquinho assim, né? Como que é essa relação para ti? Porque por mais que a gente seja, enfim, esclarecidas, vamos dizer, em relação a esse assunto, até pela nossa formação, né? Pelo tanto tu, principalmente, que estuda sobre o tema, tu vives nas redes sociais porque é muito do teu trabalho, apesar de não ser só isso. Sim. Como que tu lida com essa própria comparação, né? Olha, eu sempre acho que a resposta, por mais clichê que pareça, é o autoconhecimento. Porque senão a gente é engolido, digamos assim, pelo mundo, eu sempre falo isso, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente entende o que é confortável para nós, o que a gente espera, várias coisas realmente de autoconhecimento, a gente consegue se vestir melhor, porque tu também sabe de que maneira tu vai te sentir mais à vontade, o que te veste bem, o que não te veste, o que tu vai usar para determinada ocasião, com a intenção que tu tem naquele dia, pro público que tu vai te relacionar, né? Seja família, seja trabalho, enfim, um evento, né? Várias coisas. Então, eu acredito realmente que é a partir do autoconhecimento que a gente consegue chegar num bom lugar, assim. E várias seguidoras sempre falam pra mim, nossa, tá isso tudo que tu veste, fica linda, pra mim é muito difícil. E, gente, total, não é verdade. Eu sempre falo isso, assim, pras pessoas. Que eu não aceito uma roupa que não me vestiu bem. Mas não é que tudo me vista bem. Pelo contrário, em alguns momentos eu até postei alguns vídeos no YouTube mesmo, mostrando sagas comigo, né, em provador. Sou uma mulher alta, as calças sempre ficam curtas, os vestidos que eram midi ficam num comprimento estranho, os que eram curtos ficam minúsculos, a largura das costas, quando a gente pensa em cavas, de roupa, etc. Muitas coisas não me vestem bem. Mas aí o que eu faço? Em alguns momentos fico um pouco frustrada, normal, entendeu? Não tem como, Sim, né? há Mas, dias assim, e dias, né? Exato, né? Nem todos os dias tá aquilo tudo uma maravilha. Mas aí eu penso, ai, olha, sinto muito, a roupa me perdeu, vou atrás de outra e é isso. Procuro não ficar sofrendo naquilo ali, sabe? E quando a gente fala em autoconhecimento, sempre parece às vezes, né, para quem não está tão habituado com o tema ou já tem os seus pré-conceitos, que é muito uma questão subjetiva, né? Então não existe regra, então não existe estudo, e pelo contrário, a Thaís estuda e muito, e eu posso afirmar isso para vocês. Mas realmente eu acho que tem muito disso também por conta da nossa idade. Eu falo até por mim, né? Hoje a minha relação com a moda, claro, ainda tenho muito a evoluir, mas é muito melhor do que antigamente. Porque no passado eu queria usar o que era socialmente aceitável, né? O que estava na tendência, o que era bonito. E hoje eu vejo que eu quero usar o que fica bem em mim, o que faz eu me sentir bem, né? Então, o que é uma ferramenta. Com certeza. Como a comunicação, como outros temas, né, que a gente aborda. Com certeza, a moda, quando a gente fala em questão de estilo, é muito uma linguagem não verbal, né? A gente fala, a gente se comunica através do que a gente está vestindo. E eu sou muito contra a ideia de achar que existe uma regra. Porque tudo pode ser subvertido, sabe? Tudo pode ser mudado. Mas existem alguns parâmetros, né, que é o que as pessoas geralmente chamam de regras, que ajudam, de maneira geral, a maioria das pessoas, mas nem todo mundo, né? Então tem muitas coisas, do tipo, questão de elegância, o que é o padrão de elegância, o que é socialmente aceito, enfim, são todas coisas que a gente pode realmente usar da maneira que fique bem pra nós, sabe? Que a gente se sinta bem. E a idade realmente nos traz, eu acho, uma maturidade pra gente entender de que maneira a gente se sente mais confortável. E eu também acho que a moda, ela tem o estilo pessoal, né? Ele tem muitas fases. Então, quando a gente está começando a faculdade de uma maneira, recém-formado a gente tem uma outra imagem, depois a mulher que resolveu ser mãe na maternidade tem as questões dela no pós-maternidade. Então também o nosso estilo está sempre mudando, porque ele tem que se adequar à nossa vida, que é o que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, se a gente for pensar na questão do ciclo de vida, é mais fácil de entender o quanto o nosso estilo muda e o quanto ele tem que mudar para nos servir, né? Eu sempre falo, a moda tem que nos servir e nunca o contrário. Então, a roupa que tu usa no dia a dia, ela é uma ferramenta, claro, para te comunicar para o mundo a tua identidade, etc., né? Os teus valores, a tua personalidade, mas também ela é uma ferramenta para servir no teu dia a dia, no sentido de, se tu precisa de conforto, ela vai estar lá para te trazer conforto também. Então, a mãe às vezes precisa de adequação
para andar em determinados ambientes com seus filhos, ou tu, enquanto profissional, precisa também de determinadas coisas. Então, tudo isso é através da moda. Por isso que eu acho muito ruim quando a gente ignora o papel do vestir no nosso dia a dia, porque muitas pessoas acabam ligando a moda, associando a moda a uma futilidade, a uma superficialidade, que sim, eu trabalho com isso, eu amo. Eu admito que existe um viés, mas é um viés. E tem tantas outras coisas que podem ser boas, que reúnem as pessoas, que nos trazem também mais autoconfiança, sabe? Então, eu sempre sou positiva no sentido de enxergar a moda na minha vida como uma coisa boa. Eu sei que existem muitas nuances que não são tão legais, essas coisas de comparação, etc. Mas eu procuro sempre trazer para um lado mais leve, realmente. Sempre que a gente conversa, eu faço muito a comparação com a comunicação, até porque é o que chega primeiro, né? É o visual, então inegavelmente existe, né, uma ponte aí. Mas também porque eu acho que assim como a comunicação, assim como o posicionamento no digital, confesso que eu acho as pessoas um pouquinho preguiçosas em certos momentos, sabe? Porque eu penso assim, todo mundo quer os resultados, né? Quero estar vestida como a fulana, quero passar uma naturalidade como não sei quem, quero bombar o meu Instagram. Mas poucas pessoas querem se dar ao trabalho de se conhecer a ponto de fazer isso de um jeito realmente genuíno, né? De um jeito verdadeiro, que conecte, porque só conecta porque é verdadeiro. Claro, existem as técnicas, os gatilhos, o isso, aquilo, as tendências, mas na verdade o que conecta não é nada disso, né? O que conecta é o verdadeiro. Então a gente falou tanto sobre os problemas, né? Sobre os dilemas que a gente enfrenta, mas vamos falar um pouquinho também como resolver isso, né? Então, existe alguma, por mais que a gente, claro, não queira ser superficial e o tempo aqui é curto, mas existe alguma ferramenta que a gente possa aproveitar nesse sentido? Eu sempre gosto de pensar na moda refletindo a nossa essência, né? Então, por isso que eu também falei lá no início sobre autoconhecimento, mas sendo bem prática, coisas que eu penso assim no meu dia a dia, em momentos que eu vou usar a moda. Por exemplo, eu preciso de mais energia hoje. Tem alguns dias que eu tô assim um pouco, com a energia um pouco mais baixa. O que eu vou fazer? Eu coloco uma cor que eu sei que aquilo vai me trazer uma vibração positiva, um azul cobalto, um vermelho, um branco, que é a minha cor favorita, de paz, né? Também quando eu quero encontrar esse momento de paz. Ou então eu quero me diferenciar de alguma maneira. Nossa, eu sei que eu gosto muito de usar acessórios para isso, aí eu procuro investir num acessório. Ou se eu tô um pouco insegura ou não sei muito o que esperar de uma situação, eu amo usar macacão, entendeu? Porque eu sei que não vou me incomodar com isso, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir eu mesma. Então eu tento pensar no meu dia a dia de que maneira o que eu visto vai trazer de positivo para aquele dia realmente. E esses dias eu vi tu dando uma dica, né, um toque que eu achei bem legal, que era a questão do espelho, né? Tu disseste, olha como faz a diferença a gente se fotografar. Sim, muito. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma dica simples, mas que cabe pra todo mundo, Sim, né? isso é muito legal. Eu montei um look nos stories, estava mostrando aquele look, e aí eu pensei, nossa, eu vou tirar uma foto. Eu tava me achando maravilhosa. E depois, na foto, eu vi que faltava um detalhe de acessório no pescoço para aquela produção ficar 100%. E muitas vezes a gente se olhando no espelho, a gente não consegue perceber o todo, mesmo que tu te olhe, né? Então, eu acho que isso é uma dica bem legal. E também não ter medo, porque muitas vezes a gente acaba tendo muito medo de arriscar, a gente fica numa zona de conforto que nos deixa, digamos que, numa mesmice. E eu sempre acho que a gente pode se surpreender. Eu gosto que a moda ela é dinâmica, ela traz uma novidade ali, né? Então, estar aberto para testar coisas novas e estar disposta a errar. E aí, isso eu acho muito legal falar, porque eu sou uma pessoa muito disposta a errar. Ninguém pode dizer que eu não arrisco. E eu não me importo, porque é normal. A nossa imagem, ela é uma construção no todo, né? Então, em geral, a gente passa uma imagem. Mas em alguns momentos, todo mundo acaba errando alguma coisa. E tá tudo bem, a gente não precisa ser perfeita o tempo inteiro, sabe? Eu não me levo tão a sério. Esses dias mesmo eu tive o caso do icônico look Roberto Carlos, que deu uma brincadeira, um look que eu montei e parecia muito o look do Roberto Carlos. Não ficou muito bom, realmente. Teve um problema ali, especialmente no sapato. Se eu tivesse usado um sapato aberto, ficaria mais interessante. E eu errei. E assim, eu fiz stories, eu fiz reels mostrando aquilo ali, entendeu? Porque tá tudo bem, eu não perdi totalmente o meu valor, mesmo trabalhando com moda. Nossa, mas ela errou um dia. Gente, isso aí é normal, não erra quem não tenta, fato. É verdade. Tem muito, na verdade, da nossa sociedade, né? A relação com a moda, tanto os problemas quanto as coisas boas. Eu acho que a gente pode fazer muito um paralelo, né? Hoje em dia a gente quer... ninguém mais diz eu não sei, por exemplo. Quando a gente faz uma pergunta, olha, não sei, mas vou atrás. É raro tu ouvir isso. Então, a moda é a mesma coisa. A gente sai de casa com aquele fardo
de não posso errar, porque hoje em dia ninguém erra. Exato. Mas, obviamente, isso é uma falácia, né? Exato. A vida não é assim. Bom, quero te perguntar, existe elegante sem ser blazer, batom vermelho e vinho? Existe romântico sem ser com babados? Existe criativo sem ser mega colorido? Existe tudo de todas as maneiras, porque o que eu sempre falo, né? Claro que um blazer, ele traz elegância, mas tudo tem um detalhe que a gente tem que perceber. A gente tem pouco tempo aqui para falar muito sobre isso, mas assim, de maneira geral, a gente tem questões de elementos de design que vão comunicar coisas de acordo com as linhas, com as cores, com a estrutura do tecido. E aí as pessoas ficam muito presas a isso, porque elas querem se encaixar naquela caixinha que elas acham que naquele momento é boa. E a elegância e a roupa de rica, digamos assim, são os dois problemas que a gente tem aí disseminados na internet. Problemas no sentido de faz com que muitas pessoas achem que para elas serem validadas, para elas serem admiradas, para elas terem uma percepção boa perante a sociedade, elas têm que entrar nisso. Então eu estou falando mal de quem é elegante, estou desfazendo a elegância. Não, não é. Mas nem todo mundo é elegante e nem todo mundo quer ser elegante. As pessoas às vezes têm outra essência, sabe? Tem pessoas que são muito criativas, que estão em outra vibe, que não estão presas à questão da elegância, apesar de que a elegância também tem muito a ver com o comportamento, né? É um conjunto. Mas falando elegância em relação ao estilo, em relação à moda. E tem pessoas que gostam muito de conforto, que nunca vão colocar um blazer, que acham extremamente careta até, sabe? Tem alguns estereótipos, tudo carrega, né? Uma visão dependendo de quem está analisando. Então, eu acho que as pessoas ficam presas a isso e elas perdem a oportunidade justamente de demonstrar a sua essência. Porque eu acho que a coisa mais linda que tem é alguém que é extremamente autêntico. Então, eu posso olhar um look, não gostar das peças ou não me identificar, que é diferente de não gostar, né? Sim. E ainda assim achar incrível porque aquela pessoa comunica quem ela é. E eu acho que isso falta também da gente, enquanto sociedade, em respeitar o outro, dar espaço para outra pessoa se expressar e lidar com o diferente. Então, o bonito não é só quem é exatamente como eu sou ou com quem concorda com o que eu acho bonito. E aí a gente volta, né? A moda é o quê? O espelho da sociedade. A gente acha que todo mundo tem que pensar como a gente, etc. Enfim, eu acho que as pessoas têm isso, assim, de não prestar atenção no todo. As pessoas são muito diferentes em essência e tu pode ser, sim, elegante, usando outros tipos de roupas que não são só um batom vermelho e um blazer. Tu pode trazer até em roupas um pouco mais despojadas, balanceando isso. Tu pode ser romântica também, sem ser aquele romântico caricato, né? E tudo isso a gente consegue como? Com autoconhecimento, tentando, errando e acertando. E claro, muitas pessoas às vezes precisam de uma ajuda profissional para entender melhor esse universo, enfim, super válido também. Sim, é sempre sobre autoria, né? Exatamente, muito bom. E a gente está numa loja, né, que acaba de receber, inclusive, a coleção nova Primavera-Verão. E eu acho que é importante a gente falar, ainda que rapidamente, sobre a questão das tendências, né? Por mais que tu defendas muito o autoconhecimento, obviamente não é que tu sejas contra a tendência, sim contra aquela compra desenfreada, né? Como é possível a gente aproveitar as tendências respeitando quem a gente é? Eu sou uma pessoa apaixonada por tendência de moda, porque elas sempre são parte de alguma tendência de comportamento da sociedade. Não existe uma tendência de moda que caia do céu, sabe? Então, realmente eu gosto disso, mas eu vejo também muito os perigos, né? Que são, assim, os dois principais a pessoa comprar desenfreadamente e a pessoa perder a sua personalidade, o seu estilo pessoal, porque ela vai estar sempre trocando o seu armário e parecendo com a tendência daquele momento, que hoje em dia dura tipo assim 2 semanas, não é nem a estação, né? Então tem esse problema. Mas a grande vantagem da tendência, ao meu ver, é também conseguir nos trazer um toque de atualidade, que é uma coisa que eu adoro, e também de expressar coisas. Então, como as tendências também elas estão sempre mudando, a gente também consegue trazer, de repente, uma pessoa super clássica. Mas aí, sei lá, tem uma tendência de acessórios de coração, por exemplo, e tu quis usar, mesmo que seja um colar mais discreto, pequenininho, sabe? Aquilo traz um movimento legal, uma cor diferente que tu nunca usou. Nossa, agora é uma tendência, tem mais nas lojas, vou comprar. E tu pode seguir usando daqui a 10 anos, se não for mais tendência, mas tu descobriu uma coisa naquele momento. Então, enfim, eu amo. E eu acho que a melhor maneira da gente usar é realmente trazendo um ponto atualizador ali no nosso look, uma coisa que faça com que a gente use mais as peças que a gente tem no nosso armário, porque descobriu uma peça nova. Então, sempre trazer um detalhe de tendência, mas não enlouquecer e comprar tudo e usar todas as tendências do mundo. E é incrível como tem gente que parece a rainha da tendência, né? Que a gente já sabe, a pessoa vai usar.
e outros, ao mesmo tempo, com a tendência, reforçam atributos que já são da pessoa, né? Exato. Por exemplo, a pessoa que usa a tendência de um jeito mais criativo, geralmente ela já é mais criativa, então isso só complementa, né, aquilo ali. Deve estar acabando o nosso tempo, mas vamos falar bem rapidinho sobre as nossas escolhas, o que tu enxergas em cada uma. Vamos. Acho que isso ajuda muito pro pessoal. Então, primeiro começa contando da tua escolha hoje aqui. Então, para hoje, eu resolvi apostar numa cor que traga realmente uma vibração boa. Então, eu gosto muito desse tom. Resolvi trazer também babados para trazer movimento e comunicar também um pouco de uma tendência que está chegando por aí, que é o boho. Não é a minha favorita, não representa a minha personalidade, mas eu gosto de alguns detalhes, então pra gente ver como uma coisa não define, né? A minha blusa, ela traz um pouco desses elementos porque ela é fluida, porque ela tem babados, também traz um pouco do romantismo, mas da maneira que eu uso e com a personalidade que eu tenho, eu não estou boho e nem totalmente romântica. Exatamente, é verdade. Não é aquele boho explícito, assim, né? Exato. Aquele que a gente imagina quando ouve a É palavra. só um perfume. E nem o romântico também, até pela cor, né? Pela vibração. Exato. Bom, agora vamos falar sobre a minha, né? Mas eu vou deixar a Thaís falar, porque obviamente eu não ia perder de estar com a minha melhor amiga, né? Especialista no assunto e ela não me ajudar na minha escolha. Como é que tu enxergas, então, o look? Eu gosto muito porque essa escolha traz estampa, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de usar por uma ideia também muito trabalhada na internet, que estampa não é chique, que estampa não é essa elegante. fase, né? Sabe? Sei. E que estampa passa. Então essa estampa é maravilhosa porque ela é uma estampa atemporal, extremamente elegante, mas que ao mesmo tempo é uma estampa que comunica uma modernidade, uma atualidade, um dinamismo, sabe? A própria modelagem da blusa. Então eu acho que é uma escolha ótima, o próprio tom, né, o próprio contraste entre os tons é muito bonito e muito atemporal. Então eu achei uma escolha muito acertada. A gente vai estar olhando esse episódio daqui a 10 anos e eu espero que nós estejamos nos achando maravilhosas. Vamos estar. Bom, nem preciso dizer, né, que os looks são aqui do Clube Morena Rosa Pelotas já. Mais uma vez, me vestem, nos vestem, então aproveitem aí, venham conferir as tendências e a coleção Primavera-Verão, claro, sempre respeitando o estilo de vocês. Agora a gente está na finaleira, não posso mais atrasar, pelo amor de Deus, mas eu preciso fazer, vocês sabem, meu quadro que eu amo, a Marília Gabriela, minha musa, que é o nosso ping-pong, né? Então vamos lá, Thaís. Um hábito que tu não abres mão. Gente, comecei a meditar e agora eu tô apaixonada. Meditação, um TDAH que medita. É isso, Olha. não abro mais mão de meditar. E consegues pra valer, tu achas? Depende do dia? Eu tô evoluindo, tá? Eu ainda não sou 100%, mas eu já sinto resultados, então eu acho que tá funcionando. Isso aí, sou desse time também. Sinto Devagar resultado, e sempre. tá bom. Uma peça que não sai do teu guarda-roupa. Camisa. Sou muito a pessoa da camisa, inverno, verão. E isso é super legal de falar, porque é a minha peça preferida. É? E a gente é super diferente, É verdade. né? Os estilos, enfim, tudo. E cada uma usa de um jeito também. É então, verdade. olha como dá pra respeitar, né, o seu É que estilo. a peça em si, ela não nos define, né? O que define é quem usa e a maneira que a pessoa usa aquilo, compõe aquele look. Exatamente. Vocês já viram que ping-pong com a gente não rola, né? Mas, o que mais te incomoda nos conteúdos de moda de hoje em dia? A generalização, com certeza, assim, porque não respeita a individualidade, que é o que a gente tem falado tanto, né? E também a intolerância, que é uma outra forma de desrespeitar a individualidade dos outros. E eu acho que acaba criando um ambiente tóxico, assim, opressor. Não gosto. Com certeza. Uma frase que carregas como mantra. A moda tem que nos servir e nunca o contrário. Quando a gente fala de moda, né? E quando a gente fala de vida, já que não é o ping-pong, eu tô aqui subvertendo tudo. E de vida, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Isso aí, ela fala bastante sobre isso, inclusive, né? Nas redes sociais, é um mantra mesmo. Thaís, muito obrigada, nem preciso dizer porque tu sabes, mas acho que é sempre bom reforçar e registrar para daqui 10 anos, então a gente assistir de novo. Eu aprendo demais com a Thaís, nós somos melhores amigas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, né? Então, eu acho até me emociono porque é muito bonito hoje em dia a gente ver duas pessoas que têm os mesmos valores, mas que pensam diferente sobre tantas coisas ao mesmo tempo e que praticam esses valores de formas muitas vezes diferentes e respeitarem, né? Então, nós somos uma amizade assim onde a gente não briga, nós já fomos sócias, ela é minha madrinha de casamento, ela é tanta coisa, né, na minha vida e eu tenho certeza que eu na dela também a gente consegue respeitar a nossa individualidade. Então, assim, tudo que a gente falou pra moda, a gente realmente pratica, né, na nossa amizade. Ai, amiga, foi tão verdade. lindo. Desculpa te interrompendo, mas foi tão lindo, fiquei assim. Oh, meu Deus. Então, eu não fiquei muito emocionada. Tu sabe que eu penso exatamente a mesma coisa que tu. E a única coisa assim que eu tenho prazer para acrescentar
é que eu sei que em qualquer situação da minha vida, se eu precisar que alguém vá a pé até o deserto do Atacama, 5 horas da manhã, eu sei que é tu que vai ir. Então, nossa... Vou mesmo, ela sabe. Isso não tem preço. Obrigada. Bom, obrigada para quem nos acompanha também. Não posso deixar de registrar mais uma vez aqui o meu agradecimento para o Clube Morena Rosa, aqui do Shopping Pelotas, que sempre me recebe tão bem, que me veste, que olha, mudou minha vida. Tudo agora é mais tranquilo e mais eu, que é o que mais importa, né? Fiquem com a gente também para os próximos episódios. Obrigada pela presença.